Pá, vamos lá. Segundo vídeo aqui da série sobre IA. Esse aqui vai ser um vídeo mais específico para algumas profissões. E a ideia é... Eu vou falar um pouco sobre a diferença entre IA genérica e IA especialista. Eu vou dar alguns exemplos de algumas profissões. Obviamente, eu não vou conseguir dar exemplo de todas as profissões possíveis que vocês querem ou que vocês trabalham ou o momento que vocês estão vivendo na vida ou qual utilidade vocês estão querendo dar para elas. Mas eu escolhi algumas que tá no meu círculo de amigos e família e tudo mais. E depois disso eu vou aprofundar um pouquinho mais na área de sistemas, de desenvolvimento de software e tudo mais, que é a minha área que eu conheço muito mais. Ah, e se você não viu ainda o vídeo anterior, o vídeo primeiro eu recomendo muito que você volte e assista, porque esse daqui vai utilizar alguns conceitos da outra lá, que é tudo muito básico, é tudo para iniciar, mas a minha ideia é o quê? Você assistiu o vídeo anterior, começou a usar as IAs genéricas, e agora você está querendo aprofundar um pouquinho mais para alguma coisa da sua profissão, né? Essa é a ideia. Bom, vamos lá então. Bom, vamos lá, estamos aqui. Vídeo 2 aqui. Vídeo primeiro aqui a gente viu o básico, como fazer os prompts da maneira corretinha. E agora o 2 aqui, aqui, IAs da profissão que eu coloquei. É um nome horrível, eu sei, tudo bem. Mas enfim, vai ficar assim. Vamos lá, então. Aqui, deixa eu dar um... Colocar tudo aqui, full screen. Beleza. Bom, IAs da profissão. Vamos lá para a área da IA da profissão. Aí eu separei aqui para a gente começar, que é o quê? Deixa bem no centralizadinho aqui. Vídeo 1. Eu falei lá para escolher qualquer IA, certo? ChatGPT, Gemini, Claude. Eles são IAs genéricas, certo? Eles servem, é um canivete suíço, ele serve para qualquer coisa. Ele sabe um pouquinho de tudo. Se você mandar com uma role, né, com uma persona especializada, igual eu comentei no vídeo 1, ele vai conseguir gerar coisas melhores para você. Ele vai gerar uns conteúdos, vai te guiar para coisas melhores, certo? Então que eu não coloquei aqui, olha, para gerar e-mail, resumo, ideias gerais, generalista. Agora, se você pega uma IA mais especializada em algumas coisas, e aqui eu vou deixar, ó, se você já manja de IA, aqui você vai ficar com uma pulguinha atrás da orelha nisso daqui. Mas isso aqui é básico, isso aqui é para quem não sabe começar. Então, eu estou exemplificando. Estou deixando bem resumidinho. Então, IA especialista, treinada com dados específicos, é uma ferramenta mais de nicho, ela vai entender mais os jargões e as regras e as dores da sua profissão, entendeu? Ela está mais treinada. Eu tô colocando isso aqui para me proteger de quem já manja também, entendeu? Treinada para isso, beleza? Então essa é a ideia desse vídeo. A gente falar um pouquinho mais sobre no mercado mesmo. Não é nem recomendação nem nada. É do tipo, tô procurando, peguei algumas profissões aqui interessantes e tô vendo o que a galera tá fazendo. Cara, dependendo de quando você vê esse vídeo, já tá desatualizado. Porque a cada 2 dias aparece uma coisa nova, entendeu? Mas, enfim, é para dar um start. Se a sua profissão tiver aqui, é para dar um start. Se não tiver, eu coloquei lá um promptzinho de como você achar, mas também comenta lá, deixa no comentário, pô, tô querendo fazer isso daqui, essa não é minha profissão formal e tal, não é nada regulamentado, mas eu tô querendo fazer isso, aquilo lá. Comenta lá e te joga umas ideias aí, vê o que dá pra fazer, entendeu? Então, beleza. Essa aqui é a diferença básica. Pegou? Simples. Aí eu tô vindo aqui, ó. Opa, criei um negócio, vou deixar diminuído aqui. Onde você se encaixa, né? Aí eu escolhi alguns aqui: médico, advogado, engenharia, arquitetura. Aí eu coloquei que não é nem profissão, né? Que é meio que um momento de vida, né? Tipo, gestão do lar. Pô, eu trabalho, eu fico em casa, eu quero sou dono de casa. Eu. O meu negócio, o meu trampo é gestão da casa, tá ligado? E é isso. E sei lá, e aposentado, eu achei algumas ferramentas interessantes para aposentados aqui. Aí eu coloquei aqui, ó, se a sua área não tá aqui, ferramentas de IA para, enfim, e coloca em inglês. Aqui eu tentei colocar, vocês vão ver em todos aqui, eu tentei colocar uma versão americana e uma versão BR, mas nem sempre funciona. Infelizmente a gente não tem muita coisa, muita startup, coisas assim no Brasil que faça. Mas enfim, vamos começar com os médicos. Eu não vou entrar em uma, é básico. Os vídeos são para serem rápidos. Eu coloquei aqui médico. Eu achei essa Open Evidence aqui, cara. Aqui, pelo que eu vi, é meio que o standard aqui da galera, entendeu? E eu achei bem interessante. Ele trabalha tipo.
Todas as IAs, as interfaces de IA, são bem do tipo padrão. Você vai lá, conversa, faz perguntas, ela vai te responder alguma coisa numa base de dados. Só que a grande pegada é que esse daqui, eles são especializados em medicina, cara. Então, é, posso falar besteira aqui porque eu não manjo nada de medicina, mas eles pegam papers, pesquisas, a ideia aqui, pelo que eu entendi, é não alucinar. Aí, lógico, né? Se você está fazendo um negócio que tem que ser preciso, ela não vai alucinar. E eu nem mencionei a primeira vez que eu estou mencionando alucinação aqui. Esquece um pouco, coloca isso no fundo da memória, assim. Pega essa palavra hallucination, alucinação e deixa aí. Alucinação nada mais é que ela vai inventar coisas, entendeu? Provavelmente, se você começou a mexer nessa semana com as ferramentas do outro vídeo, pode ser que você tenha pego algumas alucinações, algumas bizarrices aí das respostas, entendeu? Então, isso é alucinação. E isso não pode ocorrer aqui, em coisa de medicina, imagina. Ele vai alucinar num negócio que não existe. Então, elas são bem calibradas para isso. E para sempre estar se baseando em fatos, em ocorrências passadas e tudo mais. Pelo que eu vi, era mais ou menos isso. Aí eu achei essa Open Evidence, eu achei muito legal, é bem poderosa mesmo, bem interessante. Aí eu achei, daí eu pesquisando, eu vi que a Open Evidence não tá tão em compliance com as leis da América Latina e Brasil. Aí eu achei esse Dr. Oracle aqui, que também é muito bom. Acho que é tipo pau a pau aqui com essa daqui. E ela parece que ela tá um pouco mais em compliance com as leis da América Latina e Brasil. Então daria para utilizar, médicos dariam para utilizar, médicos e clínicas, etc., dariam para utilizar ela mais no Brasil, entendeu? Então fica aí essa dica, se você é médico, trabalha na área de saúde. Na verdade, não é só médico, enfermeiro, tudo tem oftalmo, qualquer coisa. Medicina no geral pode usar, entendeu? Então, testei? Não testei, porque eu não sou médico, não tenho nem conhecimento para testar isso daqui. Então, mas tá aí, ó. Se você trabalha na área de saúde, dentista, etc., dá uma olhada aqui, vê quanto custa. Deve custar caro, vou ser bem sincero. Se as genéricas são caras, essas daqui devem ser mais cara ainda, cara. Mas é legal, tá aqui o link. Eu vou deixar depois, acho que os links tudo ali na descrição, fica mais facinho. E, e é isso, dá uma olhada nessas duas aqui. Talvez tenha alguma outra no Brasil que eu não consegui achar. Falar que eu perdi muito tempo pesquisando também, não. Eu fui lá dando uma pesquisada, vi o que a galera tava usando e é isso, cara. É um lugar só pra vocês. Não é nada, nem, nada disso daqui é recomendação, viu? Então, olha lá. Aí de advogados, eu peguei aqui, achei essa Harvey AI, odiei o nome, mas enfim. Essa aqui, daí eu achei que tem uma brasileira aqui, jurídico.ai, cara. Achei massa, que já tem um produto brasileiro mesmo. Então, ó, dá uma olhada aí. Pô, direto você vê notícia de advogado fazendo besteira com IA. Não só advogado, mas como, às vezes até nos nossos ministros e tudo mais aí, né? Mas enfim. Por quê? Porque eu utilizo uma genérica, entendeu? E a genérica não vai saber tanto. Pode ser que ela te ajude. Você pega um notebook LM do Google, ela consegue digerir e você conversar com documentos. Então você pode jogar um processo inteiro lá, imagina, e conversar com ele, mas não é a mesma coisa, entendeu? É diferente, cara. É diferente. Quando você pega uma empresa séria, não tô dizendo que essas duas são sérias, porque eu não testei, não tenho conhecimento para isso. Mas se você pega uma empresa séria que realmente consegue configurar bem, treina uma IA, vamos entrar nesse papo de treinamento depois, mas enfim. E ela vai te dar resposta muito melhor. Então, por isso que tem que ter algumas coisas mais especializadas, entendeu? Então, vale a pena você trabalhar aí com advogado, essas coisas. Fuça. Vê quanto custa, se vale a pena, teste. E é isso aí. Coloquei aqui de engenharia civil e arquitetura, eu comecei a fuçar mais sobre isso. Eu achei essa Civils AI, eu achei bem legal. Ela faz coisas elétricas e tudo mais. Você joga uma planta lá e pô, ela planeja tudo pra você. Não tudo, mas a maioria. Já te dá uma fundação pra você ir modificando depois, né? E eu achei bem interessante. Aí no Brasil eu não achei muita coisa. É só meio que besteira. E aí eu meti essas daqui, Midjourney, Stable Diffusion, Firefly, Nano Banana, do Google, e Flux, que são nada mais que modelos especializados em imagem.
criação e edição de imagem. Então, por exemplo, a arquitetura, você tira uma foto de uma planta, joga no Google, no Gemini, e pede para ele modificar, fazer algumas coisas, ele vai modificar, cara. Se você tiver as instruções bonitinhas, ele vai fazer uma coisa bem legal ali. Você pode até colocar, baseado, seja persona de arquiteto e tal, especializado em tal, sei lá, coloca as tomadas aí onde que deve ser. Enfim, vai fazer. De um jeito ou de outro ele vai fazer. Tanto com a norma tal, etc. Então dá por isso que eu coloquei bem genérico aqui, porque é edição de imagem e ele vai conseguir pegar todas essas normas até para você mais atualizadas e vai conseguir fazer uma certa edição, entendeu? Eu já fiz. Eu fiz um plano muito louco que eu tinha, mas é outro vídeo. Eu peguei um dia para fazer um exercício de criatividade aqui, que eu peguei e falei, ó, se eu comprasse todas essas terras aqui, a medida é tal, tirei uma foto com o Google Maps e joguei assim, ó. Eu quero um projeto de 2 torres e não sei o quê. Louco, louco. E ele criou para mim, cara. Aí ele faz até um plano de projetos, não é? Quão estimativa de custo e tudo mais. Mas assim, é bem quão correto isso, não tenho conhecimento para saber, entendeu? Mas dá para começar por aqui, começa a fuçar por isso daqui que já ajuda, entendeu? Aí aqui, onde você se encaixa, é... Isso aqui é tudo. Aí aqui, ó, vamos lá, gestão do lar. Porque eu comecei, tem coisa de profissão, tem coisa muito especialista, mas nem todo mundo às vezes tá nessa pegada, entendeu? Eu achei essas duas muito legais. Muito legais mesmo. Eu acho que essa aqui não é nem brasileira, eu coloquei aqui no Brasil porque parece que ela funciona mais no Brasil, ela tá em português. Essa IVA aqui e essa Ohai, elas são aplicativos que eles ajudam. Eu não vou dizer que são assistentes. Aparentemente são, mas eles fazem um pouquinho de tudo. Eles ajudam você a gerir o lar, tipo calendário, compra, receita. Tá no aplicativo também. É várias coisas. Que é tudo de uma casa, de administração de uma casa, sabe? Filhos e não sei o quê, e agenda aqui, escola, entra em contato com a escola. É bem interessante. Depois, se você quer dar uma fuçada, dá uma boa fuçada aqui. Dá para você fazer basicamente tudo com o Gemini, um ChatGPT? Algumas coisas dá. Você vai fazer um malabarismo aqui e ali, provavelmente o que eles fazem é mais organizar esse fluxo de informação entre um e outro, e relacionamento entre uma coisa e outra, entendeu? Mas vale muito a pena dar uma olhada. Eu achei bem interessantinha mesmo, bem legalzinho, cara. Vale muito a pena. Eu não achei nada Brasil, Brasil, Brasil. Se souberem, manda pra mim. Que eu achei legal, achei bem interessante. Aí pra aposentados, cara. Eu falei, pô, será que tem essa situação, alguma coisa voltada? Eu não achei muita coisa. Eu achei essa daqui, ele Kill, acho que é o nome, eu não vi direito. Mas ele não é uma IA, ele é um robô. É um robozinho que você coloca lá que ele é pra ajudar, meio que de companion, assim, um companheiro pra aposentados e tudo mais, pra ajudar nas coisas do tipo, tomar remédio, conversar e tudo mais, que na verdade essas IAs, se você pega um Google Gemini e instala ou o ChatGPT instala no seu celular, você vai conseguir conversar com ele. Lógico, ele até tem capacidade de memória para te lembrar de algumas coisas, mas eu acho que não é tão confiável assim. Então, acho que eles fizeram isso aqui, é bem interessante. Eu achei legal, agora tá vindo com bastante coisa de robótica também, né? E achei bem interessante, vale a pena dar uma olhada. Deve ser caro, provavelmente não tá no Brasil, essas coisas mais hardware nunca chega no Brasil tão barato. E aí eu fiquei pensando, pô, é a mesma coisa, Gemini, ChatGPT funciona, cara. Instala aqui no celular, você conversa com ele. Tem um modo de conversa que ele vai conversar. E eu falei, pô, Meta IA, cara. Tá no WhatsApp, todo mundo tem um zapzão aí. Conversa com ele, cara. Eu não acho das melhores. Não gosto, na verdade, de usar, nunca uso. Mas tá lá, é grátis, tá lá, velho, tá ligado? Vai dar dados pro Mark Zuckerberg. Não tem problema, você é aposentado. Não quer saber nada de você. Coitado. Enfim, é isso. Essas coisas que eu pesquisei aqui, lógico, é só uma pincelada aqui, gente. Se tem coisa que você. A minha área não tá aqui, beleza. Então, cara, ferramentas de IA para sua profissão, seu momento de vida, o que você quer resolver. Coloca lá no Google. Bem sincero, o Google tá uma porcaria. A busca do Google só tá piorando.
Prefiro buscar no YouTube, às vezes, ou eu uso o Brave, cara. Eu tô gostando muito da busca e da IA do Brave para buscas. Então, recomendo também aí. Fica um negócio side note aí pra vocês. Mas faz isso daqui, entendeu? Procura lá o que vocês querem e joga no comentário aí, depois a gente conversa. Quero saber o que vocês estão usando. Mas beleza, falei tudo aqui, dei uma pincelada em tudo, mas acho que a gente tem que falar sobre dev, né? Porque é o que eu conheço, certo? Ou não, né? Então vamos lá. Software e tecnologia, gente. Aqui já é onde começa o maior hype, né? Onde tá todo mundo falando, não, vai substituir todo mundo, não sei o quê. Nem vou entrar nesse mérito. A gente tem que usar uma ferramenta e todo mundo tem que estar usando. De novo, não é uma recomendação. Eu tô tentando destrinchar aqui várias coisas, principalmente aqui. Se aqui, ó, você tá aqui, ó, agora, ó, você chegou aqui, você não é dev, não é programador, fica para escutar isso daqui, que eu acho que é legal. Você não vai, provavelmente não vai entender um monte de coisa aqui, mas fica na cabeça, entendeu? Fica lá no fundinho da sua cabeça as palavras que eu vou falar, algumas coisas e tal. Quem sabe um dia você tá lá e, pô, eu vi mais ou menos isso aqui, o que é, entendeu? Ou se quiser, já pode acabar o vídeo aqui, volta lá, assiste o primeiro de novo, vai fazer outra coisa. Mas aqui é mais para dev, para programador, cara. Mas vale a pena, fica aí, vale a pena. Não estraga meu algoritmo. Mas enfim, vamos lá. Software e tecnologia, gente. Eu quis dividir em duas coisas, porque eu acho que é muito importante em dividir duas partes quando a gente vai usar para nossa área. Uma coisa é modelo e outras coisas são interfaces, beleza? Então vamos deixar isso bem separadinho agora, porque vocês vão entender depois. Modelo, vamos lá, voltar ao básico agora de novo. O que são modelos, cara? O LM, o M do LLM, né? Quando você vê Large Language Model, o Mzinho é um model. Então, o que é o model aqui? O model, um modelo, nada mais é que o cérebro que vai utilizar por trás da ferramenta, beleza? No caso da Anthropic e do Claude, é o Opus, o Sonnet, o Haiku, entendeu? No caso do Google, é o Gemini. Gemini. Só que daí tem Gemini 2.5, 3, 3.1, Preview, Flash. Tem outros modelos por trás que são especializados em imagem, outros especializados em voz, enfim. Mas é o cérebro por trás da ferramenta, entendeu? OpenAI, ChatGPT, GPT, GPT Mini, GPT Nano, 5.4, 5.3, enfim. Vai mudando a versão, o cérebro vai ficando mais inteligente, vai ficando mais rápido, enfim. E qualquer outro modelo, entendeu? Aí eu coloquei aqui Qwen, o Nemotron, o Kimi, Minimax. Só alguns exemplos aqui. E daí eu já coloquei aqui, ó. Hugging Face. Você é dev? Entra no Hugging Face, cria uma conta lá. Esse aqui é o GitHub dos modelos, tá ligado? É o repositório onde a galera faz open source de modelo ali, cara. Coloca tudo ali. Então você vai encontrar todos os modelos da Qwen, todas as versões do Qwen, tá tudo ali, cara. Nemotron talvez esteja lá. Kimi, Minimax, alguma versão deles vão estar lá. Você vai encontrar GPT, vai encontrar um monte de coisa, entendeu? Então vai lá. Rodar local mais pra frente, a hora que a gente for entrar nesse assunto, é aqui. E, ó, openrouter.ai, cara. Entra lá, ele é uma interface, ele é um roteador para vários modelos. Você coloca crédito nele, você bate em uma API, você pode escolher qual modelo você quer falar, entendeu? Então, isso aqui vai te dar acesso a vários outros modelos, entendeu? Então é isso. Separa essa ideia. Uma coisa é modelo e outra coisa é interface e ferramenta, beleza? Isso aqui tem que estar claro. Modelos, beleza? Ficou aqui. Aí a gente vai para a interface. E o que eu tenho percebido hoje, de novo, pode ser que isso mude daqui uma hora. Terminei de gravar o vídeo, postei, mudou. Mas no momento que eu estou gravando esse vídeo, o que eu tenho percebido que todos os grandes estão fazendo é separando as interfaces em três coisinhas. O orquestrador de agente, IDE e CLI ou TUI, né? Ou Terminal User Interface aqui. Para terminal. Texto, linha.
beleza? Eu tô falando como se a galera, pra galera que não entende absolutamente nada. Mas enfim. Então sempre eu dei uma percebida que é isso que a galera tá indo. IDE, terminal, IDE, que é tipo o conjunto da obra para você desenvolver, tipo JetBrains, VS Code, enfim, um negócio mais complexo. Daí a gente vai entrar, não vou entrar em mérito de tipo, a IDEs dentro do terminal também, que dá para você fazer com Nelvin, etc. Mas e um orquestrador de agentes, que é você ter multi-agentes. É um programa específico para você disparar vários agentes em paralelo e eles trabalharem em vários projetos ao mesmo tempo. Beleza? Então essas são as interfaces. E eu vou explicar o porquê que eu quis separar isso daqui, de interface e de modelo. E por que isso é importante, na minha opinião, para nós programadores, beleza? Aí eu coloquei aqui essa tabelinha. Então vamos lá. Os três coisinhas aqui que eu falei: orquestrador, multi-agent, IDE própria e CLI. Aí eu coloquei a galera aqui que tem um monte mais, tem um monte mais, mas eu coloquei o básico aqui. Então vamos lá. OpenAI ChatGPT, orquestrador dos caras é o Codex Desktop. Você vai entrar lá, tem Codex lá, você vai ver, entrar no site deles lá, o Codex. Você vai baixar, você vê que ele não é uma mega IDE, com tipo básica, sabe? Ah, arquivos aqui, não sei o que aqui, um chat aqui, editor de... Ele é mais para você conectar projetos, a não ser que tenha mudado isso. Conectar projetos, você vai conversar com um agente para aquele projeto específico, dar um assign de skills e tudo mais, e você vai mandar ele fazer, cara. Aí você vai revisar e tudo mais. Ele não tem ideia própria, o OpenAI, até onde eu sei. Mas você pode, por exemplo, se você usa VS Code, você pode conectar com ela, entendeu? Com o ChatGPT, com o GPT Nano, etc. E tem o Codex CLI. Todas vão ter CLI, cara. Todas. Todas têm uma CLI, tem uma TUI, uma Terminal User Interface, que você vai poder entrar lá dentro de um projeto, um terminal, CD, projeto, vai poder iniciar ela lá, conversar com o chat lá, mudar modo plano, modo build, etc. e trabalhar lá. Aí você pode até fazer orquestração de vários com esse daí. Se tiver um Tmux da vida, multiplexer, etc., você cria vários lá e vai mandando bala nos agentes, entendeu? Aí o OpenCode, que ele tem um orquestrador também agora que está em versão beta, para desktop também, com a mesma pegada do Codex, sim. Ele não tem uma IDE própria mesmo, mas você pode jogar ele para o VS Code. Todos têm CLI, nem vou perder tempo mais com CLI, todos têm CLI, cara, CLI. E, enfim, o Cursor, cara, ele tem um orquestrador embutido, porque o Cursor ele é uma IDE, cara. A ideia dele, vamos inventar aqui a IDE. A gente tem uma ideia muito boa para trabalhar com agentes e IA. E você conecta quem você quiser, tá ligado? Até o momento, uma ideia. Eles acabaram de fazer uma. Eles têm por padrão agora uma deles, que eu nem lembro o nome mais. Puta, tem um nome besta. Não sei o que, 2. Enfim. Eles colocaram lá, que daí os caras estão discutindo, tá tendo uma. Que é o Kimi. Basicamente o Kimi, que é o open source que eu falei aqui. Basicamente eles pegaram o base model do Kimi, fizeram um deles lá e é isso. Estão vendendo, estão tentando ganhar dinheiro. Enfim, se é verdade ou não, não sei, não quero nem saber também. Mas enfim, ele é só uma IDE. E agora ele tem, né, um plano de assinatura, ele tem um negócio lá. Tem o Windsurf também, nem coloquei aqui, porque nem sei que estado que tá, não uso, usei uma vez, não tô nem aí. E Mas ele tem uma ideia própria aqui, tem acesso a CLI, ele tem um orquestrador dentro da própria IDE e tudo mais. Google, também que é o anti-gravity do Google aqui, antigravidade, você baixa ele, uma IDE dele, do Google, que ele inventou o caramba, né? Porque é tudo fork do VS Code aqui, cara. Tudo base do VS Code, anti-gravity e o cursor é tudo base do VS Code, entendeu? Então, enfim, com algumas mudancinhas aqui. Então, o Google tem essa daqui, tem a Gemini CLI também, que está em teste, em beta lá, vale a pena também usar. E o Claude também, ele tem o Claude Code aqui, que você é um orquestrador de multi-agentes. Ele não tem uma ideia própria,
não tem uma ideia própria, mas você pode conectar, que se você vier com VS Code, você pode conectar a ele. Ele tem a CLI também, que é bem famosa, a galera usa bastante a CLI dele, é muito boa. E eu coloquei aqui o Copilot, que basicamente é o VS Code, certo? Você baixa o VS Code, você tem acesso a vários ali, e ele tem um negócio chamado Copilot Workspaces, que é o orquestrador dele para se você tá um plano Pro, sei lá qual que é o plano lá da Microsoft, você tem acesso ao orquestrador deles. É meio confuso, vou ser bem sincero, Microsoft. Eu coloquei aqui só por colocar, cara, por causa do VS Code, na verdade. E ele tem aqui o Copilot CLI. O que eu uso hoje? Anti-Gravity, porque eu pago o Google e ele está incluso, eu tenho o Google AI Pro. Então, o Anti-Gravity ele já me dá a ideia. E por que que eu uso ele? Porque antes eu comecei a usar o VS Code. Tava usando o VS Code há muito tempo. Aí eu pagava o VS Code, o Copilot Pro, o GitHub Pro, sei lá, na época. Era US$ 100 por ano, achava barato, eu pagava, deixava lá. Aí eu vi que um dia ele teve uma atualização e falou, ó, agora a gente tem a gente dentro do coisa. Eu falei, pô, que massa, isso um ano atrás, sei lá. Um ano e meio, sei lá quanto tempo atrás. Aí eu comecei a usar lá, mas era só chat. Era bem versão beta, sabe? Não tava nem enable, você tinha que entrar lá e habilitar ele. Aí você fazia um chatzinho, ele meio que entendia o que estava acontecendo lá, uns autocomplete e tal. Hoje ele já é muito mais complexo que isso. Ele já tem ali, já fica ali para você conversar, modo plano, modo builder, você multimodel, você vê qual que é o model que você quer e tudo mais. Tá bem mais completo agora o VS Code. Aí se você paga, você tem acesso a outros modelos também e tudo mais. Então, aí eu comecei lá, daí eu vi que o Google lançou o Anti-Gravity, eu falei, pô, já tô pagando, vou mudar para ver qual é que é. E é basicamente o VS Code, ele tinha algumas melhorias que o VS Code não tinha na época, que era o de planejamento. Na época que eu mudei aqui, ele não tinha Planning Mode, que é basicamente, antes de fazer qualquer alteração no seu código, ele faz um planejamento antes. Ele te explica exatamente tudo que ele acha que ele tem que fazer, você revisa tudo, todas as tarefas e tudo mais, aí você fala, beleza, agora você pode fazer. Pra mim, esse é o melhor cenário, cara, porque eu ainda tô no controle, ele é realmente um copiloto, entendeu? Ali pra me ajudar a fazer as coisas. Então hoje eu tô usando o Anti-Gravity aqui, e ele te dá acesso ao Claude. Então hoje eu tenho, como eu pago o Google ele me dá acesso ao Claude Code, Opus e tudo mais, entendeu? Então eu tenho acesso ao Gemini 3.5 Pro lá, High, Low, e o Flash e o Claude também. Tudo bem que daí tem umas limitações e tudo mais. Se eu usar muito, ele vai bloquear e vai resetar daqui 5 horas, 10 horas, sei lá. Enfim. Mas ele te dá acesso. Então hoje, porque eu já estava acostumado com o VS Code, eu fui pro Anti-Gravity, estou usando ele. E OpenCode. OpenCode eu acho que é um dos projetos mais interessantes agora, porque ele tá aqui no desktop, ele tá com um orquestrador multi-agent à parte, ele não tem ideia própria, mas se você usa um VS Code based na vida tipo Anti-Gravity, eu consigo fazer o meu Anti-Gravity também usar ele por trás, entendeu? Como um modelo, um proxy, assim, para modelos, uma interface para outros modelos. E ele tem uma CLI bem legalzinha, cara. Mais legal que o Gemini, a CLI do OpenCode. Fora outras coisas. Ele tem um plano lá Zen, plano Go, que é bem interessante, dá uma olhada lá. Se eu tiver que recomendar... todo mundo gosta de uma recomendação, né? Eu recomendaria o OpenCode. É que é complicado, porque assim, tem que ser o que é mais fácil para você. Que nem eu já estava no VS Code, continuei no VS Code. Não quero adicionar mais coisa na minha cabeça para eu entender esse novo mundo, entendeu? Então, pô, vai no Anti-Gravity, vai no Cursor, sei lá. E depois começa a brincar em paralelo com o OpenCode. O que eu tenho pensado muito e falado com a galera é o seguinte: você trabalha numa empresa, a empresa já paga uma para você. Para os projetos da empresa, usa essa daí. Aí, para os seus projetos pessoais, você usa uma outra para você aprender, entendeu? Então, na minha empresa, sei lá, usam Claude. Normalmente, empresa grande usa Claude. Ou GitHub, aqui, Microsoft Copilot, porque eles já estão no ambiente da Microsoft. Fica mais fácil para eles. Aí você pega outro, entendeu? Para você testar.
não vai ser besta e utilizar coisas da empresa, entendeu? Para projeto pessoal. E mas usa outro para você ter outras opiniões, outras experiências. E o que eu mais gosto do Open Code é você ter a possibilidade de testar outros modelos, porque se você entrar no Claude aqui, você paga Claude pessoal, você só vai usar o Claude, cara. É muito bom? É muito bom. Mas você só vai usar ele, cara. Você não vai ter outra opinião de outro modelo, você não vai ter experiência com outros modelos, entendeu? Outras interfaces e outras coisas que tá acontecendo, cara. Então eu recomendo mesmo, tipo, testar de tudo, cara. Pega um pra empresa que a empresa paga pra você, você pega um outro. Ah, pô, minha empresa é da hora pra caramba, eles gostam de projeto open source, joga no Open Code lá, eles estão pagando Open Code pra todo mundo, a gente tá testando várias coisas, pô, legal pra caramba. Pô, pessoal, então, você usa o Antigravity, eu uso, sei lá, uso o ChatGPT, cara, pra testar, que é todo mundo falando agora. Mas é legal você ter várias coisas, várias opiniões pra você poder testar, cara. Senão você não vai ter senso crítico, entendeu? Então, hoje eu uso esse aqui e OpenCode. Eu uso o Google, porque eu já pago, é fácil. Tá aqui, Anti-Gravity e OpenCode, cara. Então é isso, esse é o meu rolê, cara. E... que mais? Pô, eu acho que é isso, não tem muito o que fazer. Eu acho que pra gente é isso, não adianta eu ficar mostrando, não quero mostrar nada de tipo, ah, é assim que usa, é assim que usa. Pô, você deve, cara. Vá buscar. Vá ver como que usa. Se tá com dúvida, coloca lá no comentário. Depois, pô, não tô conseguindo usar, acho uma bosta. Mas vamos usando, cara. O que eu acho importante disso hoje é entender, para você que é dev, é entender essa diferença aqui. E que isso daqui e isso daqui é muito importante pra gente ter um repertório de modelos, entender modelos. Por exemplo, eu não pago nada, eu entrei no plano free do OpenCode, ele tem um plano, o Big Pickle, que chama o modo free deles, é meio lento, mas é legal, tá funcionando umas coisinhas lá, daí eles estão com o Nemotron da NVIDIA, tá lá também, free, aí, pô, e eu gosto, tô gostando bastante, porque o cara é bem vocal lá no Twitter, no X, então você vê que o cara tá fazendo. A realidade mesmo é que todas essas empresas aqui, fica uma copiando a outra, cara. É uma batalha de um, pô, esse lançou um negócio, esse vai aqui, ô, que legal, vou fazer também. Aí esse aqui, ô, você lançou isso aqui, vou fazer também. Ah, vou fazer isso aqui, vou fazer também. Fica um copiando o outro, cara. Tá todo mundo um copiando, até no modelo. Pô, você lançou um negócio, vou fazer também. Então tá todo mundo assim, cara. Tá nessa briga agora que todo mundo um copia o outro e é isso, cara. Não tem um vencedor, não tem. Você vê aí, você chega na notícia, tá tipo, ó, agora esse modelo novo é o melhor modelo aqui. Aí você vê quem testou isso foi o cara que criou o modelo. Pô, você vai acreditar? Vai lá e testa, tá ligado? Usa aqui, ó, Hugging Face, Open Router, vai lá e testa. Ou Open Code, vai lá e testa o modelo, tá ligado? É só você mesmo, cara. Vai acreditar, maluco? A real é que ninguém aqui é gente boa, cara. É tudo bando de empresa que quer te fazer ficar viciado na ferramenta e no ecossistema deles, para que você não saia mais, entendeu? Então é isso. É só isso, basicamente é isso. Por isso que é muito importante que você teste outras coisas. Isso aqui é o mais importante, você entender. Que esses caras aqui, ninguém é bonzinho. Ninguém aqui é bonzinho. Nossa, mas a Anthropic falou não pro Pentágono que eles não querem que use arma. Ótimo, não fizeram mais que obrigação dos caras, mas eles estão lá implorando. Aí foi lá e a ChatGPT agora tá lá com os caras, fazendo um contrato com os caras. Mas eu não tô nem aí também, viu? Eu, cara, não importa pra mim, na verdade, isso. Eu tô testando. Eles querem pegar o seu dinheiro, querem que você fique no ecossistema dos caras, tá ligado? É isso. E a gente tem que usar a ferramenta. Por isso que depois os outros vídeos sobre como rodar local é interessante. Que daí é outro passo, entendeu? Que daí você não tá tão dependente dos caras. Ainda tá, porque o custo de rodar. Nem vou entrar nesse assunto ainda. Mas enfim. Fiquem nisso daqui, gente. Entendam. Separação de interfaces, modelos, onde conseguir coisas. Onde testar outros tipos de modelo, não ficar só entre os grandes aqui. Usem ferramentas, usem modelos diferentes, usem ferramentas diferentes, vejam o que vocês gostam, o que vocês não gostam. Até agora eu não consegui achar uma maneira interessante para mim, para eu usar no dia a dia multi-agent, orquestrador multi-agent, cara. Até agora não, eu tô usando de uma maneira ainda que para mim tá ok.
Mas eu sinto que eu tô querendo fazer algo um pouco mais ainda com o Anti-Gravity, que eu não tô conseguindo colocar no meu fluxo de desenvolvimento, entendeu? Mas é isso. Espero que. Já falei demais. Já falei demais, daqui a pouco tenho que jogar hockey. Gente, é isso. Essa é a segunda aula, não quero falar aula, mas o segundo vídeo aqui da série básica sobre IA. Hoje foi mais focado sobre dev, tudo bem. Desculpa pra galera que não é técnica, mas espero que você tenha pego alguma coisinha aí. Mas o próximo vídeo, que é sobre o quê? Deixa eu ver. Agentes autônomos vai ser um pouquinho mais interessante, porque é mais genérico, é mais geral pra todo mundo. Mas esse daqui, então fica assim. Não foi mencionado a minha profissão, o meu estado, o que eu quero resolver o problema, coloca lá nos comentários, a gente, pô, adoro fazer um brainstorming, cara. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer, é discutir ideias. Põe lá como que eu posso fazer isso, eu tenho ajudado alguns amigos meus. A gente vai conversando, gente. Fechou? Obrigado. Falou. Beijo no teclado.